E aí, gente, eu estou animada para essa aula e eu gostaria de saber se vocês estão animadas também. Eu queria dizer para vocês que eu sou muito grata por todo mundo que está aqui. Eu estou vendo aqui Mirna, Gracia, Lauren, Júlia, Risiane, Samara, Rose, talvez, Rose, Marina, Oshima, Luana, tem o usuário do Zoom também, tem a Janine, Edilene, Silene, Rosângela, Mariluze, que ótimo, sejam bem-vindas. Tem mais, Adriana, tem iPhone, tem Eliana. Eu queria fazer todas bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. E eu gostaria de falar para vocês como foi a minha preparação para estar aqui, tá? Eu fiz várias coisas hoje. Eu fui para academia, eu fui para natação, eu me alimentei super bem, eu bebi bastante água. Eu acredito muito sobre preparação, que a gente deve estar sempre preparado. E vocês? Como foi a preparação de vocês? Eu gostaria que vocês colocassem no chat como foi a preparação de vocês hoje. E, se possível, também eu vou pedir que vocês coloquem de onde vocês são. O legal, eu sempre gostei de eventos presenciais, né? Mas ele limita muito, né? Algumas pessoas não podem estar presentes. Então, o evento online, a gente tem a oportunidade de ver gente de todo lugar, né? Isso é uma honra, um privilégio ter vocês aqui. De onde vocês estão? Olha, Paracatu, Minas Gerais. Olha, Salvador! Eu sou uma baiana que mora há muito tempo em São Paulo. Seja bem-vinda, conterrânea. Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Ponta Porã, uau! Cachoeirinha, eu também estou ansiosa, estou feliz de vocês estarem aqui. São Paulo, eu sou São Paulo capital, eu sou uma baiana que mora aqui muitos anos. Estou aqui no centro de São Paulo, eu amo São Paulo. Volta um pouquinho. Eu tenho uma assistente aqui, Guarabira, Paraíba. Eita, que legal. Estou contente. Oh, o skincare, fazendo um skincare, muito bom. Olha só, que legal. Da Zona Norte de São Paulo, bem-vinda. Contagem, Minas Gerais. Jandira, será que é a prima? Eu tenho é isso aí. Que bom, Érica, todas vocês. Então, e sobre preparação, eu queria falar sobre algo específico. Eu gostaria que vocês, nesse momento, pudessem abrir a mente e o coração pelas coisas que serão ditas aqui hoje. Eu tenho certeza que depois dessas 3 aulas, nunca mais vocês serão a mesma, e vocês entrarão numa jornada, numa busca por uma nova versão de vocês. Eu tenho certeza que vocês já são maravilhosas, mas depois dessas aulas eu tenho certeza que vocês serão ainda mais. E podem contar comigo durante essa noite. Provavelmente nós vamos ficar aqui no máximo 1 hora. No final a gente vai ter uma atividade incrível que vai nos ajudar a controlar as palavras que nos sabotam. E eu estou ansiosa para essa atividade. Então, eu gostaria, foi pedido lá no grupo do WhatsApp que vocês tivessem um caderno. Por que esse caderno? Caneta, caderno, para vocês anotarem as impressões, insights. Algumas pessoas falam insights, outras impressões, inspirações que vocês terão aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês terão muitas. E eu montei todas essas aulas, todas as coisas que eu faço com muitos insights, muitas inspirações, né? E eu gostaria de pedir também que se sentirem que algo tocou, de verdade, anotem e escrevam, anotem e se precisar ajustar, escreva também que aquilo precisa ser ajustado na vida de vocês. É,
Gente, eu queria saber o seguinte, será que a Isabel já entrou? A Isabel, ela tinha me feito uma pergunta pessoal. Ai, que pena, eu queria muito, mas eu espero que ela venha. A Isabel. E, Isabel, eu gostaria de falar, ou então, para todos que estão aqui, ela fez uma pergunta incrível, que ela tem um pouco de ansiedade, ela fala muito, isso está muito relacionado com a ansiedade, eu já fui assim, eu tive transtorno de ansiedade generalizado com burnout, vocês vão saber, e eu consegui controlar tudo isso, e eu também vou mostrar os segredos de que é possível ter uma vida equilibrada, tá bom? É possível. E vamos lá. A primeira aula será hoje, despertar da consciência emocional. Na segunda aula, olha, eu só ia falar no final, mas eu acabei mudando. Eu estou falando que eu sempre sou muito conduzida por insights, intuição, né? E eu acabei, há uns mais ou menos 4 dias atrás, eu mudei a segunda aula, eu inverti. Então, amanhã a gente vai ter, que seria a terceira aula, o corpo que sustenta a mulher plena. Tá? Vocês vão pensar assim, ela como uma boa visagista vai falar sobre estética. Não, 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 eu vou falar sobre saúde, porque não adianta o externo tá todo bonitão se o interno ele não está equilibrado. Isso eu entendi depois que eu terminei a faculdade de visagismo, eu comecei a trabalhar com o visagismo. Então, vamos finalmente para nossa aula, que é hoje o despertar emocional, mulher plena. A gente vai aprender a desenvolver excelência, eu gosto dessa palavra, e vocês vão entender na aula de amanhã. Equilíbrio e prosperidade nas 5 dimensões do ser humano. Nós não somos só físico, nós não somos só emocional. Nós temos 5 dimensões e pelo menos 3 dimensões a gente vai aprender nas nossas aulas, tá bom? Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que essas aulas ela não se trata de uma terapia. Algumas pessoas me perguntaram se eu era psicóloga, eu vou falar depois que eu vou me apresentar um pouco melhor. Eu trabalhei 30 anos com mulheres, eu me sinto uma super psicóloga, mas formal, não, mas vai dar muito certo. Nós vamos falar sobre muitas coisas que vai ajudar vocês. Vou colocar aqui no slide 2, depois eu volto para o slide 1. Eu falei que não esse espaço aqui, essas aulas não substitui a terapia, mas é um caminho de crescimento pessoal. É isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu consegui com várias ferramentas, e eu vou falar também, a controlar minha ansiedade, meu burnout, depressão, e hoje eu consigo ter uma vida plena, tá bom? Então, essas ferramentas, eu vou falar tudo para vocês, eu não vou esconder nada, porque o que eu quero é que vocês saiam daqui transformadas, ou pelo menos que dê início a essa transformação, tá bom? E esse espaço, ele não substitui terapia, porque existem algumas coisas muito sérias que envolvem alguns fatores genéticos, né, e bioquímicos. Ainda que no genético a gente sabe que muitas vezes existem também gatilhos, né? Às vezes a pessoa tem a predisposição, mas ela não acaba não desenvolvendo. Mas é sempre bom essas coisas, às vezes, quando está muito séria, consultar profissionais da área, tá bom? Então a gente deixa bem claro isso. O objetivo dessas aulas é guiar mulheres, mas se tiver homem aqui, porque eu convidei alguns para estarem aqui, outros me pediram para estar aqui, e eles serão muito bem-vindos. E se no futuro eu precisar falar só para os homens, eu vou falar. E eu sou grata por vocês estarem aqui também. Então, essas aulas vai guiar as mulheres a adquirirem o seu potencial máximo, vivendo com equilíbrio, excelência e prosperidades nas áreas emocional, espiritual, física, intelectual e social. Essas áreas, elas são importantes estar interligadas, né? Então, a gente vai começar a falar especificamente sobre equilíbrio, tá? Na aula de amanhã, nós falaremos de excelência
E na terceira aula vamos falar sobre prosperidade. Quando a gente atinge esse equilíbrio, é possível conquistar a vida que a gente quiser. Então, o que que acontece? Por que que eu vou começar falando de equilíbrio na área emocional? Por quê? Vocês imaginam por quê? Se vocês quiserem colocar aí, eu quero todo mundo participando aí no chat. Por que será que eu vou começar com a área emocional? É isso aí. Olha aí, ninguém quis responder, mas a gente responde. Esta é a primeira área que deve ser trabalhada, equilibrada para as outras fluírem. Não flui se essa área não estiver equilibrada. É isso aí. Despertas! Alguém aqui está dormindo? Eu espero que não. Eu espero que a gente esteja todas despertas. Senão, até o final dessa aula, vocês podem ter certeza que vocês vão estar bem despertas. Então, o que que acontece? Quando a mente adoece, o corpo sente e não para por aí. Todas as áreas da vida se desalinham, até mesmo a área espiritual. Então, o que que acontece? Tem muita gente que gosta de culpar a Deus pelas coisas, porque cuida só da área espiritual, é como se estivesse se escondendo, né? E aí fala, eu estou cuidando da área espiritual, então Deus resolve tudo, Deus faz tudo. Será se é assim que funciona? Será se é assim que funciona? Muitas vezes a gente se frustra, porque às vezes a gente está tanto na religião, fazendo tanto, e depois a gente se frustra porque acha que Deus tem que abençoar ou fazer prosperar nas outras áreas. Mas a verdade, ela é dura e crua, não é assim que funciona. Você tem que equilibrar todas as áreas. E é possível isso. Existem muitas pessoas que ficam só martelando a área espiritual e deixa de alimentar as outras áreas, e aí no final fica, infelizmente, até decepcionado com Deus. Então, aqui a gente fala a verdade. E por que que a gente fala a verdade? Daqui a pouco vocês vão entender por que que a gente fala a verdade. É o primeiro passo para a gente conquistar uma vida plena e reconhecer, mas eu já volto para falar isso. Então, eu não sei se vocês já viram aquela expressão, caramba, eu cuido tanto do meu espiritual e não sou abençoado materialmente. Tem gente que reclama, né? Tem gente que fala isso. Mas cuidar só da espiritualidade faz prosperar somente essa área, tá bom? Somente essa área. Então, vamos lá. Eu vou deixar bem claro aqui, se o emocional ele está em colapso, com ansiedade, depressão ou desequilíbrios, a fé, ela enfraquece. Eu já vi muita gente ao meu redor com a fé enfraquecida, não por culpa delas, mas por culpa do emocional. O que que você está rindo? Do emocional. Você está rindo aí? Então, vamos lá. Você está rindo? Acho que tem algum microfone aberto. Será que é da Josefa? De quem será? Meu? Tem um microfone aberto aí? Olha aqui no chat, Deus é nossa força, mas também nos capacita para buscarmos aquilo que queremos. Parabéns. Quem falou? Quem falou? Ah, Samsung, não tem o nome, mas é exatamente isso. Gostei da observação. A pessoa, eu queria falar antes que a pessoa perde a conexão consigo mesma, né, quando o emocional está abalado. E se perde a conexão consigo mesmo, ou seja, ela não tem fé em si mesmo, muito menos com uma força maior. Então não adianta a área emocional estar desequilibrada, sabe por quê? O equilíbrio emocional é a base. Sem ele, nem a fé se sustenta. Estou falando muito sobre fé e espiritualidade. Mas hoje a gente quer falar mais sobre equilíbrio, porque equilíbrio é a base de tudo. E muitas vezes a gente acha que não é.
Então, eu gostaria agora de fazer uma autoavaliação. É sempre bom a gente estar se autoavaliando, porque sem essa autoavaliação não tem progresso. Então, ela é valiosa para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar geral, essa avaliação. Quando a gente avalia nós mesmos, as outras pessoas também acabam recebendo o lado bom dessa mudança, né? Além disso, a autoavaliação ela incentiva a autorreflexão e o conhecimento, permitindo que cada indivíduo compreenda melhor suas necessidades e desejos. É isso aí. Tem duas Eliane aqui, ó. Nessa autoavaliação, é importante a gente abordar essa prática com honestidade, porque muitas vezes a gente quer omitir algumas coisas, né? Reconhecer também as conquistas é importante, e os desafios, para também celebrar cada pequena vitória que a gente vai ter ao longo dessa caminhada. A aula vai ficar gravada assim, nós temos uma equipe aqui de gravação, o Mário é o nosso videomaker, a gente vai postar amanhã no grupo, se vocês quiserem compartilhar, eu vou ficar muito grata. É isso aí. É isso aí. E um pouco mais, só o finalzinho sobre a autoavaliação, a importância disso tudo. Quando a gente avalia com regularidade, mostra o que está em equilíbrio e o que precisa ser ajustado. Então, eu gosto sempre de me autoavaliar. Antigamente, eu me avaliava muito com perfeccionismo. Hoje, eu consegui controlar isso, porque a gente tem que entender que a maioria das coisas está nas nossas mãos e por isso que a maioria não, poucas coisas estão nas nossas mãos, mas também exige uma preparação. Não é só tudo estar nas mãos de Deus, como a maioria das pessoas falam, né? A gente tem que ter essa autorresponsabilidade também. E, finalmente, a gente está entrando mais aonde a gente quer entrar, as 5 áreas da mulher plena, autoavaliação. Eu quero saber de vocês aí, quantas pessoas estão aqui? Olha só. Como vocês estão em cada área? Vocês aí no chat, por favor, respondam. Eu gosto que participem, eu gosto de conhecer vocês. E dessa maneira, conhecendo vocês, eu vou poder ajudar mais ainda. Então, como é que estão vocês nas seguintes áreas? Emocional, espiritual, intelectual, física e social. Como estão vocês? Fala aí no chat. Qual área vocês estão deixando de lado? Qual área vocês estão deixando de lado? Ah, olha só, a Samara que falou aqui, a espiritual está boa, só o resto eu já estive assim. Eu sei muito bem o que é isso. Na verdade, eu queria que a espiritual resolvesse tudo, tapasse os buracos, e eu ficava me escondendo na espiritual. E eu achava que tudo estava bom, mas não estava. E vocês vão entender através dessas aulas como a gente vai ter equilíbrio e excelência em todas as áreas. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Qual área da vida, dessa emocional, espiritual, intelectual, física, social, vocês acham que merece mais atenção? E vocês estão deixando de lado e merece mais atenção? Olha cá, Eliana falou que precisa ajustar a física. Sempre fica de lado. Eu sei. Imagina eu trabalhava com estética, né? A minha vida inteira, visagismo, depois, e eu achava que cuidar da física era cuidar da estética. E aí por dentro estava destroçada, destruída. Mas na aula da manhã, não perca, você vai entender muito, muito sobre isso e vai ser uma maneira bem leve e bem fácil de entender. Aí a Lauren falou que a espiritual está boa, física nem tanto, kkk, intelectual está. Olha só, muito bem, você é das minhas. Física e intelectual precisa melhorar. Nós vamos aprender bastante coisa sobre isso. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso.
Está tudo mais ou menos, então a gente vai deixar elas bem excelente. É isso aí, eu tenho certeza. A emocional não está boa. Eu fico grata por vocês estarem tão honestas. A social. É porque tudo abala, na verdade, né? Abala quando a emocional não está boa. Agora, vamos lá, vamos entrar no assunto mais importante. Agora começa a ficar muito sério aqui. O que você sente, você vive. Olha essa frase agora. E o que você ignora te domina. O que você não reconhece te domina. O que você ignora te domina. Então vamos entender isso um pouco mais a fundo. Tudo que você ignora te domina. O que quer dizer com isso? Reconhecer que tem um problema, que precisa trabalhar nele para mudar é o primeiro passo. De novo, eu vou pedir para todas vocês despertas, abram seus corações. Vocês receberão aqui hoje muitas impressões, insights. Se sentir que algo tocou e precisa ajustar, deem o primeiro passo. Anota lá, ó. Anota lá, muita coisa, muita virada de chave. Eu falo que a mente vai expandir aqui hoje, eu tenho certeza disso. Eu queria saber de vocês qual a diferença entre viver no piloto automático e viver com intenção, propósito e presença. Eu quero que vocês respondam no chat, por favor. A diferença de viver no piloto automático e viver com propósito, intenção e presença. É isso aí, vamos para cima. Então, deixa eu ver se alguém respondeu. Vamos para frente. Então, viver no piloto automático significa fazer tudo sem consciência, né? Não tem consciência, não presta atenção no presente, não se conecta com as experiências e sentimentos, realiza ações e tarefas diárias de forma mecânica, falta de propósito. Vamos entender um pouco mais. Eu queria saber aqui quem vive no piloto automático, de acordo com o que eu falei aqui, ó. Vamos voltar no slide. Quem aqui, isso, vive se anulando? Eu gostei, gostei. Olha, é, exatamente, é o contrário de viver presente, exatamente. Gostei muito. E agora vamos falar sobre viver com intenção, propósito e presença, que é o contrário de viver no piloto automático. Viver com intenção é agir de forma consciente, escolhendo o que faz sentido para a sua jornada e não apenas reagindo ao que acontece. Vamos lá. Propósito. Viver com propósito é alinhar suas ações diárias a um sentido maior, algo que inspira, guia e dá direção à sua vida. E viver com presença é estar aqui, é estar no aqui e agora por inteiro, sentindo, ouvindo, vivendo com profundidade e verdade. É vivendo no presente, não no passado, nem no futuro. Isso é viver com presença. Agora eu vou para a parte mais pesada da noite, a parte mais pesada. Eu vou falar sobre uma história real. Eu espero que essas duas histórias que eu vou contar agora façam com que vocês analisem como vocês estão vivendo e qual o futuro que vocês querem para a vida de vocês. Se é viver no automático com as decisões que estão fazendo hoje, ou se é viver com a intenção e presença também de acordo com as decisões que vocês estão fazendo hoje.
E com essas aulas, eu tenho certeza que vocês vão dar um start para começar a viver com presença e com intenção e propósito. Então, a história real, eu queria falar sobre a minha mãe. Minha mãe, ela trabalhava igual louca, com uma sobrecarga de ter que exercer o papel de pai e mãe. A minha mãe, ela nunca teve tempo nem espaço para se cuidar. Ela viveu cercada de pessoas tóxicas, especialmente o meu pai, alcoólatra, agressivo, provavelmente narcisista sem diagnóstico. Minha mãe, ela se sentia desamparada. Ela achava que ser forte era aguentar calada. Além de tudo isso, além de ter que aguentar um homem tóxico em sua vida, ela enterrou 2 filhas jovens, vítimas de um câncer agressivo, minhas irmãs. Como você espera que uma mulher sem estrutura emocional suporte tudo isso sem adoecer? Hoje, a minha mãe, com 70 anos, ela é vítima de uma doença mental debilitante. Se naquela época eu tivesse as mesmas oportunidades e recursos para ajudar minha mãe a viver com intenção e propósito, se eu pudesse voltar atrás e ajudar a minha mãe a viver com intenção e propósito, pois infelizmente o ácido desse relacionamento tóxico com meu pai respingou em mim e minhas irmãs. Eu, Ana Sobreira, eu passei por muitas coisas também. Eu tive pessoas tóxicas e abusivas em meu convívio, incluindo meu próprio pai. Eu fui traída por pessoas que tanto confiava. Eu fali 2 vezes. Na segunda, eu fui despejada injustamente. Enfrentei problemas com depressão, burnout, transtorno de ansiedade, até finalmente chegar no fundo do poço. Eu passei por situações que poderiam ter me destruído, mas foram justamente elas que me fizeram crescer, evoluir, até chegar em minha melhor versão. Por quê? Porque eu decidi olhar para dentro de mim e, nesse processo, me priorizar. O que você não resolve, você repete. Eu poderia estar repetindo os padrões que a minha mãe, os ciclos, né, que eu vi. O mesmo comportamento de fuga diante do desconforto, o mesmo medo que paralisa de novo. Ciclos emocionais e padrões repetitivos. Eu, Ana Sobreira, eu resolvi quebrar o ciclo. Eu escolhi a preparação. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto dessa palavra, preparação? E você? Eu escolhi a preparação e vocês aí no chat? Vocês estão escolhendo a preparação ou estão vivendo no automático? Sabe por quê? A gente precisa se preparar, porque todos nós, sem exceção, vamos enfrentar momentos difíceis, como desafios, perdas, dores inesperadas. Mas o que vai determinar como passamos por tudo isso é a estrutura interna que construímos. Na minha mentoria completa, eu ensino e guio as minhas mentoradas a construir uma estrutura interna resistente aos abalos da vida. É isso aí.
Se não criarmos essa base sólida, emocional, física, espiritual, mental e relacional, podemos ser derrubados a qualquer instante. Sem estrutura, a dor nos cega, nos afasta de Deus, da beleza da vida e do discernimento para enxergar tudo que ainda existe de bom, de belo, do possível. Eu vivi isso de perto. Minha mãe, uma mulher cheia de bênçãos ao redor. 15 netos, imagina para curtir hoje. Bisnetos lindos, um genro maravilhoso. Deu um apartamento super mobiliado aqui no centro de São Paulo, com mais de 100 metros. Mas por não ter construído, minha mãe, ela perdeu tudo. Ela não construiu uma estrutura emocional sólida, né? Ela perdeu o equilíbrio, perdeu o olhar de gratidão, perdeu o que a vida estava tentando entregar de melhor. Isso acontece, sabia, com muitos de nós? Deus ou universo, como vocês queiram chamar, eu chamo Deus. Ele nos entrega coisas boas, um casamento saudável, filhos incríveis, conquistas materiais, mas se por dentro estivermos frágeis, sem base, nós colocamos tudo a perder. Por isso, construir essa estrutura interior é urgente, é premente, ela clama a gente de dentro. Por isso, nós precisamos entender que essa estrutura, ela sustenta nossos sonhos, nossas relações, nossa fé e nossa felicidade, mesmo em tempos difíceis, porque todos nós vamos passar. Então, agora eu gostaria de falar sobre autossabotagem. Quem aqui já se autossabotou? Primeiro vamos entender o que é autossabotagem. Ele é um padrão de comportamento muitas vezes inconsciente em que uma pessoa age contra seus próprios interesses e objetivos, criando obstáculos para si mesmo. Isso pode se manifestar de diversas formas, como procrastinação, essa autossabotagem. Evitar oportunidades. Eu poderia muito bem ter não ter querido ficar aqui hoje, né? Ai, será que vai ser fácil? Será que não vai? Ou desenvolver crenças limitantes que impedem o progresso. Eu estou gostando. Podem comentar no chat. Então, vai mudar isso hoje, Dani. Tem que mudar. A partir de hoje. Tem a Denise também, que está comentando. Então, existe a autossabotagem e a autocompaixão. E a autocompaixão é a capacidade de tratar-se a si mesmo com a mesma gentileza, preocupação e apoio que vocês teriam com alguém querido, com uma criança, né? Então, autocompaixão, tratar a gente assim, né? Não é se cobrar mais, autocompaixão, é se acolher melhor. O que nos transforma é se acolher melhor. Vamos se acolher melhor. Nós precisamos nos acolher melhor. E hoje eu vou ensinar um exercício. É muito bom, exatamente. Amor próprio. A gente tem que desenvolver isso. Mas se o emocional não está bem, é difícil, né? Então vamos criar essa estrutura. E eu vou começar com um exercício simples. Quem aqui gosta de meditação? A gente acha uma coisa boba às vezes, né? Mas faz milagre. Eu já consegui muita coisa através da meditação e eu vou contar para vocês em outras aulas. Hoje
Eu utilizo muito a natação. A natação também ela é meditativa. Eu vou falar um pouco sobre isso amanhã, tá? Mas agora tem um exercício incrível. Quem tem fone de ouvido aí consegue me ver bem, ouvir bem. Vamos ver. Vamos ver será se a gente consegue colocar uma musiquinha. Será? Se não, a gente vai tentar fazer. Tá difícil? Estou ouvindo alguma coisa aqui. Então tá. Eu pedi que vocês estivessem num lugar seguro, certo? Eu espero que vocês estejam num lugar seguro. Eu gostaria que vocês ficassem sentadas retas, bem relaxada, os pés descruzados, os pés descruzados, tá? Se quisessem sentir mais conexão, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Se vocês não estiverem num lugar que não seja tão seguro, eu vou pedir para vocês simplesmente olhar para um lugar fito no chão, no solo, né? Com os olhos relaxados. Olhem para um ponto fixo ou então fechem os olhos. Se fecharem os olhos, vai ser muito melhor. Eu gostaria agora que vocês relaxassem, relaxassem. Vocês vão inspirar, que é colocar o ar para dentro, e expirar. Vocês vão soltar o ar lentamente, tá? Então, eu vou pedir para vocês inspirarem e expirarem lentamente, uma atrás da outra. Eu gostaria que vocês usassem toda a sua capacidade respiratória, longa e lenta, para essa respiração ela ficar mais e mais assertiva. É importante, tem o fone aberto. Eu gostaria de pedir para vocês colocassem a mão direita no peito esquerdo e a mão esquerda ou no diafragma ou na barriga, certo? Agora, imagina que cada expiração, soltando o ar, você libera um pouco de tensão acumulada. Agora, os olhos vão se tornando mais e mais pesados. Mais e mais pesado. Você está entrando num estado de paz. Paz profunda. Leve. Quanto mais você ouve minha voz, mais confortável se sente. Imagina agora que você está diante de uma tela branca, uma tela mental. Imagina. E nessa tela começam a surgir palavras. Imagine. Frases, imagens, pensamentos que surgem na sua mente no dia a dia, sem julgar.
Apenas veja e lentamente os pensamentos sabotadores começam a aparecer. Aqueles que dizem: você não consegue. Aqueles que dizem: você não é suficiente. Vai falhar. Reconheça-os. Observe o que dizem. Perceba onde no seu corpo você os sente. Agora, imagine que à sua frente se abre um grande buraco negro. Ele gira, gira lentamente em espiral. É escuro, profundo, mas ele não te causa medo. Ele representa libertação. Este buraco negro, ele tem o poder de absorver tudo que não te serve mais, tudo que te impede de ser quem você é. Agora, fale lenta e silenciosamente a palavra ok, ok, ok. Toda vez que for jogar esses pensamentos dentro do buraco negro, visualize cada frase sabotadora sendo sugada, como se fossem poeira, sendo engolida pela escuridão. Você pode jogá-los como objetos, jogá-los como folhas de papel, como fumaça. Cada pensamento que entra no buraco negro deixa seu corpo mais leve. Seu peito se expande, sua mente se esvazia. E cada pensamento descartado, você sente uma onda de poder e liberdade. Agora que o buraco negro levou tudo que precisava ir. Agora, visualize uma luz surgindo dentro de você. Essa luz é a sua essência. E ela começa a projetar novos pensamentos, frases de apoio, de amor próprio. Repita mentalmente comigo, baixo e pausado. Eu sou capaz. Eu sou suficiente. Eu mereço viver minha verdade. Eu confio em
Hum. Visualize essas frases entrando no seu corpo, como uma luz dourada se espalhando pelo peito, pela cabeça, pelas mãos. Agora você é um campo fértil para novas crenças. Agora, aos poucos, você começa a retornar. Traz consigo a leveza, a clareza, a consciência de que o buraco negro ainda existe. Sempre que um pensamento sabotador surgir, você lembrará da palavra ok e dirá ok. E o pensamento sabotador será sugado pelo buraco negro. Agora, inspire profundamente. Movimente os dedos das mãos, dos pés, e no seu tempo, abra os olhos. É isso aí, Lauren. É uma paz. E eu vou dizer mais para vocês. Eu vou dar uma dica extra. Se vocês tiverem dificuldade de falar ok, e já visualizar pensamento sabotador sendo jogado, sugado pelo buraco negro, vocês podem pegar um objeto físico, pode ser qualquer coisa simples, desde um anel, um pingente, um colar, um brinco. Esse objeto ele será uma âncora física e sempre que o pensamento sabotador surgirem, basta segurá-lo, imaginar o buraco negro absorvendo o pensamento. Se vocês fizerem isso durante todo momento, a mente de vocês vai ficar leve, os pensamentos ansiosos vão sair e dar lugar à criatividade. Foi isso que aconteceu comigo. Que que bom, olha só, que bom que vocês gostaram. Então, isso é para vocês usarem daqui para diante, tá? Se colocar uma musiquinha de fundo vai ser melhor, porque imprevistos acontecem e hoje aconteceu esse, em última hora. Mas eu tenho certeza que se vocês fizerem sempre isso com constância, vocês vão conseguir adentrar no subconsciente, vai tirar muita coisa que está lá prejudicando vocês de serem essa mulher plena que nasceram para ser. Então, amanhã, na nossa próxima aula, nós teremos um conteúdo ainda mais rico. Nós vamos aprender a cuidar melhor do nosso corpo, mas com leveza, sem pesar. Porque muitas vezes a gente está sempre buscando comparações, né? E não é nada sobre estética. Nós vamos falar sobre saúde, saúde física. E
É isso aí. Eu gostaria de agradecer todos vocês que estiveram aqui hoje. Eu prometi que a gente não ia passar de 1 hora. Se vocês tiverem alguma coisa que querem perguntar aí no chat, eu estou à disposição. Mas eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário de hoje. Nós vamos ter uma aula ainda melhor. Vocês não fazem ideia. Eu vou falar sobre excelência e como desenvolver excelência em todas as áreas, tá bom? Eu conto com vocês amanhã. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar muito aqui hoje e com certeza estaremos aqui amanhã para poder passar todo esse conhecimento que a gente obteve ao longo desses 6 anos estudando e desenvolvendo esse lado. Tá bom? Muito grata e eu gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês e fiquem em paz. E a gente se vê amanhã. Um abraço a todos e até amanhã. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês fazerem a minha noite mais feliz. Se cuidem e até amanhã. Que bom que gostou. É isso aí. Beijo no coração de vocês. Até mais.